Lula recebe a pior notícia do ano que pode tirá-lo da disputa de 2026 e atrapalham todos os planos do PT para o futuro. Você vai ver isso aqui agora, uma grande bomba que realmente os petistas não esperavam. Por essa eles não esperavam, mas a política é cheia de surpresas e agora nós vamos mostrar isso aqui. Deu ruim para o Lula, para o Moraes e para toda a turma da esquerda que não estava contando com isso que nós vamos trazer aqui agora. Se você estava esperando uma boa notícia para alegrar seu início de semana, aqui vai. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Agora sim, pessoal, parece que o jogo está virando em Brasília. Vejam só, quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que junto com o Sérgio Moro colocou o Lula na cadeia e vai trazer essa excelente notícia para o povo brasileiro. Confira aí, voltamos em seguida. Lula recebe uma má notícia gigantesca que atrapalha todos os planos do PT, joga por água abaixo e deixa o PT ali desnorteado e sem rumos. E você já sabe, se a notícia é ruim para Lula e para o PT, então automaticamente ela é boa para o Brasil. Eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, qual que é essa má notícia gigante que Lula recebeu, que tem a ver com a opinião dos brasileiros sobre a mega operação das polícias do Rio? Segundo, eu vou te mostrar os números das redes sociais em relação à operação. E terceiro, eu vou mostrar para você qual que é o sentimento da população brasileira a respeito de como o Lula está conduzindo a segurança pública do Brasil, que é a maior preocupação dos brasileiros, segundo pesquisas. Dos vários temas, várias políticas públicas, a segurança pública é o quesito mais importante hoje para o brasileiro. Então bora aqui direto para o primeiro ponto. Nos últimos dias foi publicada uma pesquisa da Atlas Intel a respeito da percepção da população brasileira sobre a mega operação das polícias contra o CV no Rio. E essa pesquisa trouxe uma realidade que é assustadora para Lula. Olha aí, você aprova ou desaprova a operação? 55% de aprovação, de apoio a essa mega operação. Agora olha esse outro dado aqui, ó. Esse dado aqui compara a avaliação de Lula com a dos governadores dos estados. Enquanto parte da população acha até que Lula tem um desempenho melhor do que o dos governadores, dando um resultado aí de 31% de bom e ótimo para Lula e 28% de bom e ótimo para os governadores, você tem que entender que isso aqui basicamente é o eleitorado petista, de esquerda, que aprova o Lula. 1/3 aí da população, 31%. Agora tira esses caras do mapa. O que sobra? Olha o tamanho da rejeição do Lula. 50% dizem que o resultado é ruim ou péssimo do Lula, quando para os governadores ruim e péssimo é só 35%. Você consegue perceber? Quem não é petista cego, quem tem olhos para ver, acha o Lula péssimo. E um pouquinho dessas pessoas, 19%, aí acham ele irregular. Perceberam como o Lula é muito mais rejeitado nesse quesito essencial para o brasileiro? E tem mais, gente. Olha aqui, ó. Você é a favor de mais operações como essa? 56% são a favor e 35% são contra. Agora, o número para mim de todos esses, que é o mais importante, é o número da aprovação do morador da favela em relação à operação. Por quê, Deltan? Porque é esse que sofre com o narcotráfico, é esse que pode se incomodar ali com a realidade da operação. E agora fique embasbacado aqui com o número que eu vou mostrar para você, porque eu desci para o detalhe aqui da pesquisa. Isso aqui é o corte do resultado da pesquisa por gênero, por religião, por região, por ser ou não beneficiário de Bolsa Família, por voto na última eleição. Então, esse quesito aqui está avaliando o apoio à mega operação, mas separado por categorias. E presta atenção aqui onde está o meu mouse. A primeira linha é aprova a operação, a segunda é desaprova e a terceira não sei. Agora vamos aqui para o corte que eu quero mostrar para você, que é o corte de morador de favelas. Quem não é morador de favela, a resposta é não, 51% aprova a operação e 45% desaprova. Mas olha o que mais importa, que é o morador da favela. 81% aprovam, 19% apenas desaprovam. Ou seja, 80% dos moradores de favela aprovam a operação. 4 a cada 5 pessoas. E essa é a pessoa que mais importa. Porque ela que é a principal pessoa que é beneficiária ou é afetada por essa política pública, pro bem ou pro mal. E quase todo mundo apoia. Para ver aí que toda aquela esquerda que está criticando aí, aqueles especialistas em segurança pública de cabelo azul, que estão criticando a mega operação, eles estão indo contra o próprio povo, contra o morador de favela, estão trabalhando contra o povo. Os números são claros e não mentem. É evidente que a mega operação contou com apoio muito grande da população, e isso é revelado pelos números dessa pesquisa da Atlas. Mas vamos para o segundo ponto. Como que isso se refletiu nas redes sociais, Deltan?
Antes de eu mostrar isso pra você, eu vou pedir pra você sentar o dedo no like aí, se inscrever no canal e clicar no sininho pra você não perder nada. E vamos lá. As redes sociais, elas tiveram uma maioria de publicações a favor da mega operação. Foram 58% de publicações a favor nas redes. Aí você pode me dizer o seguinte: ah, Deltan, mas isso não significa que há um apoio grande ao governador do Rio, Cláudio Castro. Quer apostar, gente? Olha aqui, ó. Cláudio Castro ganha mais de 900 mil novos seguidores nas redes, quase 1 milhão de novos seguidores. Isso causou um impacto tão grande que tem até uma ala do PL agora que vê o Castro como principal candidato ao Senado no Rio de Janeiro para o ano que vem. E isso não é à toa. Veja como o governador acertou o tom quando ele falou sobre como os criminosos devem ser tratados. Olha aí. Eu desafio qualquer um a portar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Certíssimo ele, certíssimo. Se lá não pode, se lá é abatido, por que no Rio de Janeiro deve ser diferente das grandes cidades civilizadas do mundo, hein? Antes de eu seguir, me conta uma coisa aí nos comentários. Você vê esse tipo de análise política e jurídica aprofundada, conectando os pontos, trazendo tudo de maneira objetiva, com base em evidências, de modo direto para você também em outros canais aqui do YouTube? Conta aí quem mais faz isso pra gente acompanhar também. E se você tá gostando do conteúdo, se ele tá te ajudando a entender o que tá acontecendo agora, senta o dedo aí no like e vamos pro terceiro ponto que eu prometi para vocês. Será que Lula tem uma variação tão boa nas pesquisas quanto Cláudio Castro tem quando o assunto são as redes sociais? Será? A resposta é não. Olha aí, 3 a cada 4 menções a Lula sobre a operação no Rio são negativas. Mas o resultado não foi apenas ruinzinho pro Lula não, gente. Foi péssimo. Olha isto aqui, ó. 69% das menções ao petista sobre o episódio tiveram tom desfavorável. E só 23 foram positivas. Outras 8% foram neutras. A amostra analisou aí mais de 300 mil menções das redes sociais. E quase 70% de menções negativas pro Lula, gente. Esse resultado aqui é tenebroso pro presidente. Mas o que se acha do desempenho do Lula na segurança pública, hein? Que, lembre, segurança pública é, segundo várias pesquisas, a principal preocupação do brasileiro hoje em dia. Será que isso vai afetar as eleições de 2026? Deixe o seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião, mas eu já digo a minha. Com toda certeza vai sim afetar as eleições de 2026, é a maior preocupação dos brasileiros e ainda bem que as pessoas estão abrindo seus olhos para a bandidolatria do PT, para o fato de que o PT trata criminoso como vítima e quem acaba sendo punido é a sociedade. Quem poupa os lobos pune as ovelhas. De repente, o Brasil acordou e percebeu que nós não somos mais uma nação soberana, nós somos um narco-estado. Um governo que apoia traficante e fala que o traficante é vítima do usuário. Mas e se eu te falar que esse não é o nosso maior problema? Esse não é o pior legado que esse governo vai deixar. E me preocupa muito o fato de que muita gente finge que não está acontecendo um colapso econômico no país. As consequências desse colapso serão muito maiores e muito mais prejudiciais do que o Comando Vermelho e o PCC estão fazendo com a nossa nação. Então você imagine. Realmente é um colapso gigantesco. Eu vou te mostrar agora um número só. 71,9 milhões de pessoas no Brasil estão inadimplentes. Não conseguem pagar suas contas, seus débitos, seus boletos e estão com nomes negativados. 72 milhões de brasileiros. No governo Bolsonaro era 61. Você viu que houve uma queda entre 19 e 22. No governo Lula aumentou em 10 milhões. E aí, todas as vezes... Quero te mostrar isso aqui. Esse vídeo aqui eu editei esse vídeo que eu vou te mostrar. Porque todas as vezes que eu entro nas redes sociais, o que eu mais vejo agora, é impressionante, são pessoas em várias cidades do Brasil, indo nas regiões que costumavam ser ali o polo comercial, mostrando que as pessoas simplesmente não estão indo comprar. As lojas estão fechando.
Os fazendeiros estão perdendo todo o seu maquinário. É uma catástrofe nunca visto antes. Com quase 35 anos de oficial de justiça, eu nunca presenciei uma crise dessa. Para se adequar à queda no consumo, mais de 12 mil lojas fecharam as portas no Rio de Janeiro. Dessa vez, são 2 tratores que estão sendo apreendidos. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Fui lá em Canela, né, no Correio. Eu disse pra Mayara, vamos contar quantas lojas tem pra alugar aqui. Mais de 20 lojas para alugar em uma quadra. Então assim que tá aí, ó, o comércio do Brás. Caramba, fechou a loja lá, ó, também. Olha o comércio do Baitaba como é que tá. Aí a receita, como é que eu vou comprar e vou vender? Eu compro. Agora vender a quem? Olha aí como é que tá a cidade, ó. Giro aqui de quase 360 graus, ó. Vocês conseguem fazer a consulta até por CNPJ das empresas que estão deixando de pagar seus impostos. Muita gente que ainda não está vendo a gravidade que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Talvez o Brasil, mas eu digo o Rio Grande do Sul porque é onde eu estou vendo, porque não é só São Leopoldo. Tem muitas cidades da mesma forma. O movimento tá fraco, eu tô falando, aí nego me critica. Cara, eu tô filmando, eu tô andando. Olha a situação aqui, a pedra. Eu pensei que tava lotado de carro indo. Mas infelizmente tá desse jeito. Vamos ver se o país tá quebrado mesmo, é conversa. 8h30 da manhã, terça-feira. Rua São Caetano. Achando que ia sair no camelô, filho? Olha o centro de Americana. Tá vazio. Faz o L. Olha isso aqui. Depois a galera fala que eu tô mentindo, que não tá fechando tudo. Isso aqui é tudo ponto comercial, ó. Fechou, ó. Tudo fechado, viu? Olha aqui na esquina aqui, ó. Um grande supermercado que vendeu demais. Foi isso aqui, ó. E tá fechado também, ó. Olha aí. Rapaz, tá fechando tudo. A galera fica dizendo que eu tô mentindo, mas tá fechando, ó. Olha aí, muito comércio. Tem outro bem aqui na esquina também, ó. Fechou. A situação que o Brasil está vivendo, do ponto de vista econômico, colapso é a melhor palavra para descrever. Isso vai destruir as famílias brasileiras muito antes do que PCC e Comando Vermelho. Embora as pessoas estejam agora muito vidradas nesse acontecimento do Rio de Janeiro, escutem o que eu estou te falando. O que está acontecendo com o comércio, o que está acontecendo com o varejo, não aconteceu nem na crise da Dilma. Todo comerciante está desesperado. E as pessoas estão sendo demitidas porque os comércios estão fechando. 1/3 das empresas no Brasil estão falindo, estão endividadas. E por que o desemprego não aumenta? Porque essas pessoas entram no Bolsa Família e elas não entram na equação do desemprego. O que está acontecendo é uma grande farsa de um suposto crescimento do PIB, de uma diminuição do desemprego, mas na verdade nós estamos a um passo do precipício. E parece que as pessoas não se importam com isso. O governo gastando muito mais que arrecada, ano que vem eles não têm dinheiro para mais nada, vão ter que aumentar mais e mais impostos. E como é que fica a situação do povo brasileiro? Se a gente não virar o jogo, se a gente não tirar esse governo daí, sinceramente eu não sei se vai ter outra opção a não ser todo mundo desse país que quer produzir vai ter que ir embora. Pitoli, tem uma pesquisa divulgada pela Futura Inteligência e Apex Partners que diz o seguinte, traz um cenário de segundo turno para a presidência da República e também um cenário de rejeição. Nós temos a tela com os gráficos aí, eu pedi para o Edson colocar, ela diz o seguinte... Primeiro gráfico que você vê em tela para quem acompanha pela internet são cenários de segundo turno, presidente da República. E aí a pesquisa colocou vários candidatos de oposição disputando com Lula um segundo turno. Quando a disputa é com Jair Bolsonaro, Pitoli, o Lula aparece com 41,3%, enquanto o Bolsonaro tem 46,9%. Mas Bolsonaro não tinha, já não era mais nada, destruído? Hã? 41,3 a 46,9. Ainda bem que o Bolsonaro não é mais nada, hein, Barros? Pois é. Você nem ia estar quantos aí, Barros? O Lula é um fanfarrão. Pois é. Contra o Ratinho Júnior, Lula pontua 38,9%, o Ratinho Júnior 43,4%. Tudo cenário de segundo turno? Tudo cenário de segundo turno. Uhum. Na disputa com Michele Bolsonaro, Lula faz 41,2%, a Michele 47,6%. Aliás, ela performa até mais do que o Bolsonaro. Melhor que o próprio presidente?
Contra Tarcísio de Freitas, o Lula pontua 39,5, Tarcísio 45,3. Contra o Ronaldo Caiado, Lula faz 40,3, o Ronaldo 38,6. E contra Romeu Zema, o único cenário em que o Lula aparece à frente, ou melhor, contra o Caiado também, né? Contra o Caiado foi 40,3 a 38,6 e contra o Romeu Zema, 42% para o Lula, 38,3% para o governador de Minas Gerais. E aí tem uma segunda tela também com a rejeição para presidente da República, a mesma pesquisa, é a pesquisa Futura. Mostra que a rejeição do Lula chega a 50,4%. Seguida de Jair Bolsonaro, 38,6%. Barros, é importante um destaque aí. 50,4%, o Lula não ganha eleição em lugar nenhum, certo? Se ele tem a maioria que é contra... Maior rejeição, né? 50,4%. Jair Bolsonaro, 38,6%. Michele, 28,1%. Ratinho Júnior, 14%. Tarcísio de Freitas, 11,9%. Ronaldo Caiado, 11,9%. Romeu Zema, 11,8%. 1,9% não rejeita ninguém, 2,1% rejeita todos e 2% não souberam responder ao questionamento. Ô Barros, só um recorte aí. Dona Michele aparece com 28% de rejeição? De rejeição, 28,1%. E a Janja pareceria com quantos por cento? Só um recorte oportuno. Vamos lá. Obrigado, Barros. É uma pesquisa, tudo bem. Só que eu também preciso ler pesquisa quando é bom para nós, não preciso? Só tomo porrada aqui, bicho. Vem uma pesquisa atrás da outra, é só porrada. É só a turminha puxando a brasa pra sadia do Lula. Para depois alimentar o discurso, como fizeram em 2022, nós alertamos aqui, me lembro. Barros, acho que... Barros já não estava conosco em 22, você não estava, né, Barros? Já tinha deixado a rádio. Barros, começou em abril de 22, eu já contei isso aqui na Ouro Verde. Abril de 22 começou todo dia uma pesquisa divulgada. E divulgado pela Globo, divulgado pela Folha, divulgado pelo Estadão, divulgado pelo Globo. Eu falei, isso aqui já entendi. Eles estão usando as pesquisas. Não é que eu entendi, eu sou o supra-sumo da inteligência. Não. É que era tão fácil de concluir que eu, na hora, saquei. Falei, já entendi. Os caras estão usando pesquisa eleitoral como ferramenta de campanha eleitoral. Eles estão usando de institutos, que na verdade são empresas, e faturam uma puta de uma grana, para mentir e iludir. Já entendi. Para mim ficou muito claro isso em abril de 22. Quando começou assim, Lula vence em todos os cenários, Lula derrota Bolsonaro, Lula derrota Bolsonaro, Lula derrota Bolsonaro. Já entendi, é um mantra, que era um mantra necessário para justificar o resultado. Tá tudo bem, já entendi. Agora, quando aparece uma pesquisa que traz presidente Bolsonaro destruindo Lula nas urnas no eventual segundo turno, Dona Michele no mesmo caminho, eu não posso divulgar? Vou divulgar. Pitório, eu não acredito em pesquisa, eu também não. É isso que eu estou querendo dizer para você. Mas já que, né, o número está para nós, por que eu não vou divulgar? Deixa eu mostrar. Deixa a gente sentir o sabor, né, de uma pesquisa que mostra o que muito provavelmente vem a acontecer. E Lula está medindo essa história. Lula está medindo todos os dias essa história. Por que eu estou lhe dizendo isso? Lula disse fora do Brasil e disse reconhecer que errou, admitindo fora do Brasil que é candidato à reeleição. Beleza, ok. Mas ele disse lá fora que vai sair para a reeleição em 26. Como diria minha mãe, Dona Eunice, duvida eu dó que se tiver uma pesquisa nesse nível, derretendo, duvido, por exemplo, se Nicolás Maduro for preso e começar a contar as historinhas dele e do Lula, duvido que saia candidato. Duvido. Primeiro, a gente precisava encontrar o caminho no follow the money, no siga o dinheiro, no lastro. A gente precisava tentar entender onde chega tudo que esse homem tem. E ver que desistir de um processo, para ele, não significa nada. A vida já está feita. Se é que você me entende, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que Lula, não disputando uma eleição em 26, enterra a esquerda na América Latina. Por quê? Segundo muitos, Lula
que criou o Foro de São Paulo ao lado de Fidel Castro em 1989 e 90. Lula é o grande líder disso tudo. Inclusive na cooptação de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, segundo consta, algumas investigações que por aí já circulam, esse é o cara que comanda o Brasil hoje. Só que, a exemplo de um eucalipto, que onde tem eucalipto nada nasce em volta, Lula fez questão de não deixar ninguém fazer o seu nome na esquerda, só o dele, diferentemente de Bolsonaro. Lula não. Opa, aqui não. Aqui é só comigo. O grande líder disso tudo não deixou chegar um sucessor. Lula não tem sucessor. Lula vai para uma disputa o ano que vem que, repito, se o recorte for hoje, tenho minhas ressalvas. Se o recorte for com prisão de Maduro, a delação de Maduro, ainda a delação de Carvajal, por quê? Veja, 29 de outubro era o dia da audiência com Carvajal, certo? Certo. Jogaram para 19 de novembro. Por quê? Para ouvir Carvajal, meu amigo, meu franguinho na panela preferido. Conta tudo aqui para nós. Você acha que ele não está contando? E outra, eu não estou falando de Lula, um figurante, 10ª categoria, que aparece 30 segundos no filme. Eu estou falando de alguém que é líder, é protagonista do negócio. Você acha que o Carvajal não vai contar? Ó, e tem um negócio, hein? A relação do Lula com Hugo Chávez se deu dessa forma. A ligação do Lula com Maduro se deu dessa forma. Você acha que o Carvajal não está contando? Porque eu estou tentando te mostrar o seguinte: Lula não é aquele cara que aparece de vez em quando, ele é o líder. Ele montou o Foro de São Paulo. E nós já sabemos o objetivo disso. Então, amigo, se o cenário de hoje, repito, eu olho e falo, que merda, hein? Tá. Mas e o cenário com Maduro preso, delação de Carvajal? Muda ou não muda? Muda. E o cenário com o julgamento do que está andando agora nos Estados Unidos com relação a Flávia Magalhães, a cidadã brasileira, naturalizada americana, que correu o risco de ser sequestrada, segundo ela, por agentes da Polícia Federal, em função de manifestações envolvendo um ministro do Supremo. Você já sabe quem é, claro, né? E aí? Ela contou aqui, inclusive. E com relação ao caso do Felipe Martins? Então, esse cenário pode mudar. A partir do momento em que Estados Unidos fala assim, não reconheceremos a eleição no Brasil se não tiver voto impresso e contagem pública, também muda. Mas se eu não puder me abastecer dessa esperança, eu vou me abastecer do quê? Desligo aqui tudo e a gente vai assistir Andréa Sadi no estúdio da Globo News, né? Aquele estúdio I é para dar risada, né? Vamos lá assistir os caras. Não é assim? Então a gente precisa olhar de cima. Uma leitura como essa, de um cenário como esse, Bolsonaro destrói Lula nas urnas no ano que vem, no segundo turno. É nisso que eu preciso entender e acreditar. Existe essa possibilidade? Mas Bolsonaro está preso. Pois é, mas eu acabei de contar. Tá, mas e o Lula? Não vai ser? O Carvajal não vai contar? Maduro não vai contar? Mas precisa de um processo, né, que a gente acredite. Pois você acha que os Estados Unidos não vai exigir? Tem muita coisa para acontecer, mas muita coisa para acontecer, muita coisa, tá? E a gente segue aqui fazendo a nossa parte. Pois é, e diante dessas más notícias aí para os petistas, que tem uma reprovação de Lula gigantesca e realmente agora vai ficar difícil para reverter tudo isso, porque além do déficit fiscal econômico de mais de R$1 trilhão, além da situação totalmente inversa ali nas estatais dando prejuízo, agora tem essa questão da segurança pública, que a população brasileira, em sua maioria, é totalmente contrária a Lula e a favor daqueles que querem a paz e acabar com a bandidagem. Olha só o que o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, falou, muito importante, interessante isso aqui, talvez você não tinha escutado isso antes. Ele falou o seguinte:
em qualquer capital de um país decente de primeiro mundo, Estados Unidos, lá na Alemanha, na Inglaterra, na França, em qualquer capital de um país decente, se um sujeito estiver portando um fuzil em área pública, ele vai ser abatido em menos de 20 segundos, porque vai ser considerado um terrorista e lá eles não dão colher de chá. E aí aqui no Brasil a gente tem que ficar tolerando menor de idade carregando um fuzil para lá e para cá. A gente tem que ficar tolerando a população sendo oprimida e tendo que pagar ali para os milicianos uma taxa para usar água, internet, a luz, até para comprar material de construção ali nos depósitos. Eles têm que pagar uma taxa. Tudo que vai fazer tem que pagar taxa. Chega, pessoal, isso não pode mais continuar. E aí nós vimos, enquanto a gente vê o Cláudio Castro fazendo linha dura, linha cerrada ali com os bandidos, a gente viu há pouco tempo atrás, né, o ministro da Justiça, Flávio Dino, quando ainda era ministro da Justiça, descendo do seu carro ali da PF e indo em direção à favela com o peito aberto e andando ali, cumprimentando, rindo com todo mundo. Agora, vai você, cidadão de bem, trabalhador, descer ali, entrar num carro preto dentro da favela e descer ali de peito aberto para você ver o que acontece com você. No mínimo você vai ser assaltado, vai ser roubado. Agora, se isso não acontecer, você vai tomar uma bala. É só isso que acontece. E aí, quando a gente vê essa pesquisa e essa desaprovação de Lula, pessoal, aí depois você vê no ano que vem, 2026, chega nas eleições, Lula ganha no primeiro turno com a maioria dos votos. Tem um trem estranho aí, tem alguma coisa esquisita aí. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, pessoal. Como que pode essas pesquisas aí, faltando menos de um ano para as eleições, pessoal? Você já parou para pensar que falta menos de um ano para as eleições federais, eleições para presidente, para governador e para senador? Parece que foi outro dia que teve a disputa entre Jair Bolsonaro e Lula, já chegou outro de novo. Olha como o tempo passa rápido, pessoal. Coloque aqui nos comentários se você acredita nessas pesquisas aí, se realmente é isso que o povo quer mesmo. O povo quer mais segurança, o povo quer que esse déficit fiscal acabe e que tenha realmente emprego e alimentação, saúde, essas coisas. Ou não, nós estamos loucos e doidos varridos. Porque parece que o Lula, ele vive na Noruega, na Finlândia. Para ele tá tudo certo no Brasil. Mas quando a gente vê esse ataque ali no Rio de Janeiro, essa mega operação, né, que lavou a alma do povo brasileiro, a esquerda se faz de vítima, né? Mas tá aí os números, pessoal. A população aprova e quer sim mais linha dura com os bandidos, com a bandidagem, e não quer pouca vergonha e vagabundagem para o meio da rua. Nós queremos ter paz e isso a esquerda não quer nos ajudar. Porque se quisesse mesmo, o PT já tem 18 anos que está no poder, são 4 mandatos, até hoje não resolveu nem o problema no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho e nem o problema em São Paulo com o PCC. Eles não fazem questão disso. O que eles querem, o que eles fazem na verdade é um plano de poder para perpetuar no governo do país. É só isso que eles pensam. Mais nada. Não precisa mexer na segurança pública, não precisa mexer na saúde, não precisa mexer na educação. O que eles querem é só perpetuar no poder, fazer política pública ali para perpetuar no poder. Fora isso, pessoal, quando um é pego ali como Cristo, como é o caso do Cláudio Castro, que fez essa mega operação, o que vai acontecer? Julgado no TSE para ficar inelegível, para ser expurgado da política. E pode ser até preso. Olha só, pessoal. Nesse país é proibido fazer o bem. Nesse país, se o Cláudio Castro ficar inelegível e tiver o seu cargo até cassado e for até preso, fica comprovado que nesse país é proibido fazer o bem. Coloque a sua opinião aqui nos comentários, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, pessoal. Toda vez que você se inscreve aqui, você está fortalecendo a real democracia, a direita, o conservadorismo, tá bom? Talvez você assiste vários outros canais aí que é de entretenimento, de comédia, de passar o tempo. Mas aqui, pessoal, isso aqui é sério. É algo que diz respeito à sua família, aos seus filhos e netos, à segurança desse país. Então se inscreve aqui no canal, vale a pena, totalmente gratuito, tá bom? Vamos ficando por aqui. E até a próxima.